Glória a Deus. Queridos, mais uma vez nós queremos cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Estaremos lendo o texto bem conhecido, a partir do versículo de número 42. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 42. Quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Louvado seja Deus. Sente-se. Em nome de Jesus. Queridos, nós queremos trazer uma breve meditação de fé para as nossas vidas, baseado no tema unidade, a marca da igreja de Cristo. Unidade, a marca da igreja de Cristo. Queridos irmãos, uma das marcas da igreja primitiva, uma das marcas da igreja de Cristo é a unidade. Quando nós olhamos para o contexto do capítulo 2 de Atos, nós vamos ver que a igreja era uma igreja unida. A igreja era uma igreja que vivia no mesmo propósito. A igreja primitiva, ela reflete a luz de Cristo no que se refere à unidade. Quando falamos de unidade em Cristo e olhamos para a igreja primitiva, nós vamos ver que esta igreja, ela é o reflexo da unidade em Cristo. Nós vamos ver que no capítulo de número 2, que antes de eles serem cheios, antes de eles receberem o batismo com o Espírito Santo, a palavra do Senhor diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E há um propósito nesta palavra, há um propósito nesta frase. E todos estavam reunidos no mesmo lugar. Ou seja, eles estavam não apenas no mesmo lugar, mas estavam na mesma fé, na mesma comunhão e no mesmo propósito. Na mesma fé, na mesma comunhão e no mesmo propósito. Observe que antes deles receberem o batismo, eles estavam no mesmo lugar, na mesma fé, na mesma comunhão e no mesmo propósito. Repita comigo: na mesma fé, na mesma comunhão e no mesmo propósito. Então perceba que a marca da igreja primitiva e a marca da igreja de Cristo precisa ser a unidade. Aleluia. Para os irmãos terem uma ideia, João capítulo de número 17, versículo 20, olha o que Jesus falou. Capítulo 17, versículo 20 ao 23. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aleluia. Olha o que Jesus está dizendo: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então perceba que Jesus está falando aqui de unidade, de união.
Jesus está dizendo que Ele e o Pai são um. E a mesma coisa, nós precisamos ser um em Cristo. E é interessante que Jesus diz: olha, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, o mundo, quando ele vê para a igreja, quando ele olha para a igreja e vê que a igreja é unida, e vê que a igreja anda na mesma fé, na mesma comunhão e no mesmo propósito, eles estão vendo Deus dentro desta igreja, eles estão vendo Cristo dentro desta igreja, porque a igreja é uma igreja unida, é uma igreja que está na mesma unidade, na mesma comunhão. Louvado seja Deus. O versículo 22, Jesus diz: e eu dei-lhes a glória que há em mim, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Olha o que Cristo quer que nós sejamos, meus irmãos: perfeitos em unidade, ou seja, que não haja falha no que diz respeito à unidade na igreja, no meio dos irmãos, no meio da comunidade, no meio da congregação. Louvado seja Deus. Nós precisamos caminhar em perfeita unidade. Louvado seja Deus. E para que em mim, e para que o mundo conheça, Jesus está dizendo ainda no versículo 23, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e tens amado a eles como me tens amado a mim. Aleluia. Jesus, queridos, está falando aqui de unidade. É interessante que Jesus, ele fala sobre o mundo, porque o mundo precisa ver a unidade da igreja. O mundo precisa olhar para dentro desta igreja, para dentro da congregação Manaim, e ver que os obreiros são unidos, que as mulheres estão na mesma fé, que os jovens estão na mesma unidade, que as crianças estão no mesmo propósito. Louvado seja Deus. Então, quando o mundo olha para nós, eles precisam ver a unidade da igreja. Louvado seja Deus. E é interessante, meus irmãos, que unidade não é estar no mesmo ambiente. Nós podemos até estar unidos neste mesmo ambiente, no mesmo horário, porém tem pessoas que estão com outros propósitos. Então, unidade, o que é unidade, irmão Moisés? Unidade é estar no mesmo propósito, deixando eu para se tornar um só corpo. Aleluia. Unidade não é apenas estar no mesmo ambiente, unidade é caminhar no mesmo propósito. É quando o dirigente diz assim: meus irmãos, nós vamos para este projeto, vamos trabalhar com este projeto. Aí as irmãs se reúnem, eu estou junto com a minha liderança. Os obreiros se levantam, nós estamos juntos. Quando o pastor diz assim: igreja, nós estamos agora com uma campanha, a igreja diz assim: meu pastor, nós estamos juntos, no mesmo propósito, na mesma comunhão e na mesma fé. Louvado seja Deus. É interessante, irmãos, que nós, assembleianos, nós falamos muito sobre avivamento e unção, pregamos muito sobre avivamento e unção, mas nós só teremos uma igreja avivada se antes tivermos uma igreja unida. Só teremos uma igreja cheia de poder se tivermos uma igreja unida. Aleluia. Só evidenciaremos os milagres no meio da igreja se antes caminharmos na mesma fé, na mesma comunhão e no mesmo propósito. Louvado seja Deus. O Salmo de número 133 nos diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
Olha o que o salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Versículo 2 ele diz: é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Observe que ele está dizendo: é como óleo precioso que desce. O óleo representa unção. Então só tem unção, só tem a presença, só viveremos milagres, só viveremos libertação de vidas dentro desta comunidade, se primeiro nós caminharmos na unidade, na mesma fé, na mesma união e no mesmo propósito. Louvado seja Deus, aleluia. Então, antes de vivermos avivamento, antes de vivermos e pregarmos sobre unção, nós precisamos viver na mesma unidade e no mesmo propósito. Louvado seja Deus para todo sempre. Mateus capítulo de número 12, versículo 25, Jesus diz: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Olha o que Jesus está dizendo: toda casa, todo reino dividido não subsistirá, ou seja, não prosperará, não ficará de pé, não crescerá, não irá prosperar. Casa dividida não cresce, casa dividida não prospera, casa que tem confusão não avança no mundo espiritual, aleluia. Mas eu louvo a Deus, queridos, que a congregação Manaim está na mesma fé, no mesmo propósito, aleluia, e na mesma comunhão em Cristo. Estamos falando sobre a marca unidade, a marca da igreja de Cristo, aleluia. No versículo de número 25 do capítulo 12 de Mateus, Jesus está falando de uma casa dividida, e nós não vamos longe quando olhamos para o contexto da nossa casa, da nossa família, até mesmo do ambiente onde nós trabalhamos. Às vezes na empresa onde nós trabalhamos, se o conjunto daquelas pessoas não estiverem no mesmo propósito, a casa ela não prospera, a casa ela não avança, o projeto não vai para frente, aleluia. É por isso que Deus levanta homens, que Deus coloca pessoas certas, aleluia, em determinados lugares, para que através desta pessoa, aleluia, haja o mesmo propósito dentro daquele ambiente, dentro daquela casa, dentro daquela igreja, aleluia. Então Jesus está falando aqui no capítulo 25 de Mateus, de uma casa dividida. A casa dividida, o reino dividido não subsistirá, aleluia. Mas quando nós estamos na mesma fé, no mesmo propósito, na mesma comunhão, nós avançaremos e permaneceremos de pé. Louvado seja Deus. Irmão Moisés, e o que acontece quando a igreja se une? O que acontece quando a igreja está na mesma fé? O que acontece quando a igreja está no mesmo propósito? O que acontece quando a igreja está na mesma comunhão? Primeiro, quando a igreja vive em unidade, o sobrenatural de Deus acontece. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, se você puder acompanhe comigo, capítulo 12, versículo de número 5 ao versículo de número 7, quando a igreja de Cristo vive em unidade, primeiro, nós viveremos o sobrenatural de Deus, louvado seja Deus. Capítulo 12, versículo 5, Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a ele, aleluia.
a Deus. Pedro estava na prisão, mas a igreja estava em contínua oração por ele, a Deus. O que a igreja está fazendo? Orando. A igreja está unida. Qual era o propósito? Libertar o pastor Pedro. Qual é o propósito da oração? Qual é o clamor dos irmãos? Senhor, liberta o pastor Pedro. Senhor, o nosso líder está na prisão. Olha que eles estão na mesma fé, que é orando, estão no mesmo propósito, orando pela libertação de Pedro. Versículo 5: Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E olha o que aconteceu, sobrenatural. Versículo 6: na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo dentre dois soldados. Eu quero chamar a atenção da igreja para isto, porque isto aqui, irmã Maria, é sobrenatural de Deus. Isto aqui, irmã, é para quem é espiritual. Isso aqui é o sobrenatural de Deus acontecendo. O que a igreja está fazendo? Orando, no mesmo propósito. Senhor, liberta o nosso líder, liberta o nosso pastor. O Pedro está na prisão, Senhor, liberta ele, mesmo propósito. E olha onde Pedro estava, entre dois soldados, preso por duas algemas, e as sentinelas na porta guardavam a prisão. Se os irmãos perceberem, Pedro está em uma prisão de segurança máxima. O negócio é pesado. Olha onde ele está, entre dois soldados, preso sobre duas algemas, e ainda tinha guardas lá do outro lado da cadeia, do outro lado da prisão, guardando a cadeia. O negócio, irmão, estava sério. Pedro estava preso, mas tinha uma igreja orando. Aleluia! Tinha uma igreja que estava no mesmo propósito. Tinha uma igreja que estava unida, orando a Deus, dizendo: Senhor, liberta o nosso pastor, liberta o irmão Pedro. Senhor, ouve a nossa oração. Aleluia! E a palavra do Senhor diz, meus irmãos, que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja que ora no mesmo propósito. Aleluia! E olha o que acontece, versículo 7, sobrenatural. De repente apareceu um anjo do Senhor, e brilhou uma luz na prisão, sobrenatural. Porque quando a igreja está no mesmo propósito, o que acontece é o sobrenatural. Está no texto. Tocando em Pedro no lado, despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram das mãos as suas algemas. Aleluia, irmãos, isso aqui é sobrenatural de Deus. Aleluia. E eu tenho uma boa palavra para a igreja. Se nós queremos ver a mão de Deus neste lugar, se nós queremos ver Deus prosperando esta obra, se nós queremos ver Deus salvando os ímpios lá fora, se nós queremos ver Deus libertando as vidas, se nós queremos viver milagre, se nós queremos ver a porta dos céus se abrindo sobre a congregação Manaim, nós precisamos estar na mesma unidade para vivermos o sobrenatural de Deus. Aleluia! É lindo porque está no texto. A igreja estava orando no mesmo propósito. Senhor, liberta o Pedro. Aleluia! E o sobrenatural, irmã Joseilde, aconteceu. Isto através da unidade da igreja. Só para os irmãos terem ideia do poder da unidade. Irmãos, quando nós, a congregação Manaim, nos unirmos como nós temos feito, na mesma unidade, na mesma fé, na mesma comunhão, aleluia, sem nenhum puxar para um lado ou para o outro, mas na mesma direção, como diz em Hebreus 12:2, olhando pois para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O diabo pode até se levantar aqui, mas vai cair por terra.
O inimigo pode até se levantar com calúnia, confusão, disse-me disse, mas o negócio não vai para frente, porque a igreja está unida, e nós viveremos o sobrenatural de Deus. Aleluia! Para os irmãos terem uma ideia do poder da unidade. Vocês já pararam para pensar que às vezes tem alguém doente, e às vezes alguém faz ali uma concentração, né? Como dizem aí, faz uma vaquinha solidária. De repente tem alguém ali precisando de uma cesta básica. Aí a irmã Maria diz assim: eu vou dar o feijão. A irmã Cristina diz assim: eu vou dar a margarina. Aí a irmã Vinete diz assim: irmão Moisés, eu vou levar o quilo de arroz. Aí a irmã Delvanda chega: eu vou levar a sardinha. O irmão Josinaldo: eu vou dar o leite. Aí outro diz assim: eu vou dar um valor em Pix, no dinheiro. Daqui a pouco nós temos uma linda e grande cesta básica. Ou seja, quando a igreja se une, nós viveremos o sobrenatural de Deus, e as coisas acontecem de forma natural. Os irmãos estão entendendo o poder da unidade? O poder da unidade da igreja, quando nós nos unimos, o sobrenatural de Deus. Olha que eu estou falando aqui de sobrenatural, algo espiritual, porque há coisas, irmãos, que ainda estão travadas, porque está faltando de mim, está faltando de você, vivermos ainda no mesmo propósito. Aleluia, estamos caminhando para isso, mas o Senhor está trabalhando no nosso coração, louvado seja Deus, e nós viveremos e caminharemos na mesma fé e no mesmo propósito, para que possamos viver o sobrenatural de Deus neste lugar, amém? Os irmãos estão entendendo? Então, primeiro, quando a igreja vive em unidade, o sobrenatural de Deus acontece. Às vezes, irmãos, Deus toca no coração até do ímpio. Para os irmãos terem uma ideia, o período que nós passamos, deixa eu testemunhar isso aqui, o período que nós passamos ali em São Luís, quando nós assumimos a obra também lá, nós estávamos em um desafio, e também era um débito. A irmã Cristina até brincou: rapaz, será que Deus está nos chamando só para cumprir esses desafios? E era um débito também, que tinha ficado lá na igreja, um pouco que alto. Irmãos, e eu vi a mão de Deus naquele lugar, Deus tocando em ímpios. Um certo dia chegou um traficante lá em frente à congregação, um caba da pesada, chegou lá numa Land Rover branca, carrão de rico, Josinal, cordãozão aqui no pescoço. Chegou lá, sentou lá atrás. No final do culto ele chamou: irmão, eu tenho uma oferta para a igreja, falando todo na gíria, né? Eu tenho uma oferta para a igreja. Eu disse: amém, joga para cá. Irmãos, eu vi, era Deus trabalhando. Então Deus, ele tem poder para fazer o sobrenatural. Se a igreja se unir, o sobrenatural de Deus acontece. Deus, ele toca no coração do empresário, Deus, ele toca no coração do ímpio, Deus, ele move os céus e a terra. Quando a igreja está unida, nós viveremos o sobrenatural de Deus. Segundo, quando a igreja vive em unidade, aleluia, haverá crescimento e edificação. Primeiro, quando a igreja vive em unidade, o sobrenatural de Deus acontece. Segundo, quando a igreja vive em unidade, haverá crescimento e edificação. Abra sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16, para os irmãos terem uma ideia do que o texto nos diz. Efésios 4, 15 e 16, a versão que eu estou usando aqui é a NVI, tá? Se tiver diferente aí, mas é o que está aqui no texto. Olha o que diz, Efésios 4, 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquilo que é cabeça, Cristo. Versículo 16,
dele todo o corpo, ajustado e unido. Eu gosto da Bíblia, porque as expressões, elas são muito interessantes. Olha o que o texto está dizendo: ajustado e unido, pelo auxílio das suas juntas, cresce e edifica-se. Aleluia. Versículo 16: dele todo o corpo, ajustado e unido. Olhe para cá agora: ajustado, junto e unido. Olha como o corpo precisa estar para que haja crescimento, e edificação. Olha só: ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. É eu juntar todos os membros do corpo, todas as juntas. Aleluia. É eu pegar as crianças, os obreiros, as irmãs, todas as juntas. Irmãos, estão entendendo? Todas as juntas, todos os membros. E olha o que acontece ainda: cresce, aleluia, e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada um parte realiza a sua função. Louvado seja Deus. Então o corpo, ele cresce e edifica-se quando está junto, quando estamos na mesma unidade, quando estamos caminhando no mesmo propósito. A tendência é crescer e edificar. Louvado seja Deus. Crescimento e edificação. É por isso que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque olhe para cá: se a igreja ela está nesta mesma unidade, ajustada. O que é algo ajustado? É algo que foi colocado e socado. Não tem quando tu vai dar um depósito de farinha. Às vezes, quando Deus te usa para levar farinha lá para o dirigente, vou levar farinha para o irmão Moisés. Teve irmã aqui que já levou. Aí ela colocou a farinha, bateu e botou mais um tanto em cima, está bem ajustado. Quando o Josinaldo abençoa com carvão, ele bota a lata e ajusta mais um pouco. Os irmãos estão entendendo o mistério? Ajustado. Quando a igreja está ajustada, meus irmãos, é mistério de Deus. Aleluia. Quando a igreja está ajustada. Olha, nós estamos o quê? O texto está dizendo: ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se. Eu gosto da Bíblia. Cresce e edifica-se. Aleluia. O que acontece quando a igreja se une, irmão Moisés? Cresce e edifica-se. Tem crescimento espiritual. Quem é menino deixa de ser menino. Quem é teimoso deixa de ser teimoso, porque está na mesma unidade. Quem gosta de confusão deixa de confusão. Eu já testemunhei isso, irmãos. Teve uma Santa Ceia que nós estávamos lá em São Luís e uma irmã chegou lá no púlpito. Eu nem sabia. Ela chegou assim, chorando, soluçando igual criança: irmão Moisés, o senhor me perdoa. Eu disse: irmã, por quê? Não, o senhor me perdoa. Eu disse: eu lhe perdoo em nome de Jesus. Aí depois ela foi me contar: não, irmã, porque eu falei isso. Eu disse: minha irmã, a senhora está perdoada em nome de Jesus. Ou seja, quando a igreja está no mesmo propósito, irmãos, na mesma unidade, Deus ele vai tocando nos corações. Deus ele vai mudando a mente. Deus vai mudando o coração dos cristãos, dos irmãos no meio da congregação. Isto é, quando a igreja está no mesmo propósito, há crescimento e edificação espiritual. Louvado seja Deus. Terceiro, quando a igreja vive em unidade, em união, nós conseguimos sentir a dor ou a alegria do outro. Isso aqui é interessante, porque olhe para cá: quando a igreja está nesta mesma unidade, nós conseguimos sentir até a dor do nosso irmão, nós conseguimos sentir até a alegria do nosso irmão. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26, base bíblica para isto: quando um membro sofre,
todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Aleluia. Está na Bíblia, está no texto. 1 Coríntios 12, 26. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Aleluia. Mas quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Aleluia. É quando o meu irmão consegue conquistar alguma coisa, eu consigo me alegrar com ele. Aleluia. É quando a minha irmã talvez está sofrendo por alguma enfermidade, alguma crise. Aleluia. A igreja consegue sentir a dor. Isto é, quando a igreja está em unidade. Aleluia. Os irmãos estão compreendendo o poder da unidade da igreja? O quanto há uma graça de Deus sobre uma igreja que está unida? Há uma graça de Deus, queridos. Quando nós estamos unidos, nós somos capazes de nos alegrar com a conquista da irmã Delvandra, da irmã Joseilde. Mas tem gente que não está no mesmo propósito, que quando o Josinaldo consegue comprar a casa dele, mobiliar, tudo bonito, tudo bom e do melhor, tem gente que diz assim: olha, rapaz, eita, tomara que não dê certo. Rapaz, o Edivan casou com a irmã Gelvandra. Quem não está no mesmo propósito, na mesma comunhão, na mesma unidade, diz assim: tomara que não passe muito tempo, está repreendido, em nome de Jesus. Porque quem está no mesmo propósito está dizendo assim: Senhor, que seja até que a morte, até o arrebatamento da igreja, abençoa os teus servos, Senhor. É assim. Quando a irmã consegue comprar alguma coisa, que mulher gosta disso, eu não sei as irmãs, mas mamãe, ela gosta disso. Às vezes quando ela comprava uma panela, ela chamava as vizinhas e mostrava. Eu gostava de ver ela dizendo: olha, eu comprei essa panela aqui, é assim, assado. E aí eu sabia, eu disse: rapaz, fulana de tal não gostou. Fazia logo um bico, daqui a um mês tu ia lá, tinha a mesma panela, invejosa. Tem gente que é assim, né? Aleluia. Mas quando nós colocamos, eu louvo a Deus, irmãos, quero testemunhar isto, porque há poucos amigos que conseguem se alegrar assim com você, quando você consegue algo de Deus em tua vida. Há poucos que conseguem se alegrar. Eu lembro que quando eu fui buscar a moto lá em São Luís, eu fui na casa de um irmão. Para mim é um irmão mesmo, além de irmão em Cristo, é um irmão, né? Não é irmão de sangue, mas eu considero. Fui na casa dele, eu poderia ir na casa de um monte lá, mas eu fui na casa desse irmão, e aí parece que a moto era dele. Ele se alegrava, quase ele chorava lá. E aí eu disse assim: rapaz, isso sim é um crente, está no mesmo propósito. Aí ficava nós dois lá, irmã Delvanda, olhando para a moto igual besta. Nós dois igual besta. Ele: irmão Moisés, o senhor conseguiu. E aí, irmão, ali nós dois chorando ali de alegria, e eu conseguia ver ele se alegrando comigo. Quando foi mês passado, ele conseguiu comprar dele, e ele mandou a foto da irmã Cristina, e eu mandei um áudio para ele me alegrando: ô irmão Luiz, parabéns, meu irmão, pela sua conquista, chorando também com ele, me alegrando, porque isto é igreja, meus irmãos. Aleluia. Quando um se alegra, o outro precisa se alegrar também. Mas quando um está sofrendo, nós vamos também caminhar juntos. Aleluia. Porque um dia nós estaremos no mesmo lugar, nas mansões celestiais, diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui não tem briga, aqui não tem ninguém querendo ser maior do que outro, aqui não tem ninguém querendo pegar a cadeira do outro. Não, nós estamos caminhando na mesma fé, nós estamos caminhando na mesma unidade em Cristo. Aleluia. Só quem tem essa unidade, levante a mão e dê glória a Deus. Aleluia. Então aprenda esta palavra essa noite: o poder da igreja que vive esta unidade. Aleluia. Unidade, a marca, é uma marca, irmãos, é uma marca da igreja. Eu já vi pessoas comentando aqui
da igreja. Bem, não é mal, bem. O quanto a igreja é unida. E geralmente a gente foca muito no passado, né? Rapaz, a igreja era tão unida. A igreja vivia isso, evangelizava, pregava, tinha mais oração. Aleluia. Ou seja, o que é isto? É a marca. Fica ou não fica a marca? Os irmãos estão entendendo? Fica a marca. Quando a igreja está unida, fica a marca. Um dia eu estava no supermercado, lá em São Luís, e chegou um irmão, eu nem conhecia aquele irmão. Está aí a irmã Cristina de prova. Aquele irmão chegou batendo no meu ombro e disse: irmão, o senhor que é o dirigente daquela congregação, lá na Santa Clara, assim, assado naquela rua? Eu disse: meu irmão é. Ele disse: senhor, tem muita gente falando bem da igreja lá, o quanto a igreja está crescendo, o quanto a igreja está prosperando, o quanto a igreja está unida. Ou seja, não precisa nem a gente falar, há uma marca, é a marca de Cristo. Os irmãos estão entendendo? Há uma marca, irmãos, a marca da igreja que vive em unidade. Tem alguém lá do outro lado da cidade dizendo: rapaz, lá no Mocal a igreja está unida. Olha só, estão todo mundo trabalhando, fazendo carvão. As irmãs estão com um tal de bazar. Vocês estão ouvindo lá? Está um burburinho lá, está todo mundo unido lá. Tem uma tal de campanha de oração, que eles estão unidos lá, orando de joelho no chão. Há uma marca, meus irmãos. Eu quero que os irmãos entendam que há uma marca em nossa vida quando nós nos unimos, aleluia. Eu já fui bem ali no comércio e tinha duas pessoas falando: olha, a igreja está unida, a igreja está caminhando, a igreja está crescendo, porque estão na mesma unidade. Há uma marca, a marca de Cristo, louvado seja Deus, aleluia. A marca da unidade está sobre esta igreja, e nós precisamos zelar, nós precisamos agora manter esta marca, precisamos manter colocando lenha. E como é, irmão Moisés? Colocando lenha na fogueira, colocando lenha, aleluia, não deixando o fogo se apagar, não deixando a unidade se apagar. Se às vezes alguém chegar lá na tua casa para falar mal do irmão, tu vai dizer: minha irmã, me perdoe, mas eu não quero compactuar com isso. Vamos orar pelo nosso irmão, vamos orar pela nossa irmã. Isto é, colocar lenha, aleluia. Quando alguém chegar e dizer assim: porque o pastor é assim assado, minha irmã, não faça isso não. Nós vamos para o mesmo céu, aleluia. Vamos tapar essa brecha, nós vamos morar no céu, e lá não tem uma sala só para preto, lá não tem uma sala só para branco, lá não tem uma sala só para os tops. Lá vai estar todo mundo, irmão Josinaldo, reunido diante do Rei dos Reis, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, aleluia. Então esta é a marca da igreja que vive em unidade. Primeiro, a igreja, aleluia, que vive em unidade, meus irmãos, ela vive e vê, contempla o sobrenatural de Deus. Quando a igreja vive em unidade, o sobrenatural de Deus acontece. Segundo, quando a igreja vive em unidade, nós conseguimos, quando a igreja vive em unidade, haverá crescimento e edificação. Por último, quando a igreja vive em unidade, haverá, aleluia, nós conseguimos, na verdade, nos alegrar com os nossos irmãos, aleluia, ou em tristeza ou em alegria. Louvado seja Deus para todo sempre. Esta é a marca da igreja que vive em unidade. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus e agradecer por esse momento. Louvado seja Deus. Irmãos, nós já vamos fazer uma única oração para a glória do Senhor. Hoje nós tiramos o carvão, deu tudo certo. Queremos agradecer a igreja, os irmãos que estão orando, estão contribuindo. Nós totalizamos 269 latas, de carvão. Então foi uma bênção, graças a Deus.
Da próxima vez será mais, porque o forno ele não ficou bem cheio, tá bom? Mas para começo de conversa, né? Uma benção. Então, 269, nós achamos por bem. A unidade nós vamos vender a R$12 e a partir de 5 latas vai sair a R$10, tá bom? Então as irmãs, os irmãos que querem comprar, nos ajudar nesta grande obra, nos ajude em nome de Jesus. E amanhã, com o favor de Deus, nós estaremos aqui entregando já para alguns irmãos que já pediram pela manhã, e vai dar tudo certo em nome de Jesus, tá? Vamos orar agradecendo por este momento. Os irmãos que compreenderem e ouvir esta palavra, vamos seguir, irmãos, nesta mesma unidade, para que a igreja em Mocal continue crescendo e prosperando em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, por mais uma oportunidade. Obrigado, meu Pai, pela tua graça. Obrigado, Senhor, pela alegria da tua salvação. Agora, meu Deus, continue conosco, meu Pai, que a igreja, Senhor, aqui em Mocal, a congregação Manaim, assim como a igreja primitiva, meu Pai, caminhava no mesmo propósito, na mesma fé e na mesma unidade, que nós possamos, meu Pai, caminhar, meu Deus, no mesmo propósito, assim como a igreja, Senhor, orava para que o apóstolo Pedro fosse solto daquela prisão, que nós possamos, Senhor, estar no mesmo propósito, que 2026 venha a ser marcado por esta unidade, Senhor, sobre as nossas vidas. Tira do nosso meio, meu Pai, toda falta de união e nos faça viver e andar no mesmo propósito, para que o teu nome venha a ser, Pai querido, glorificado neste lugar. Nós oramos a ti em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por mais um culto. Leva-nos em paz para as nossas casas, debaixo da tua proteção, nos concedendo, Senhor, um sono tranquilo, um sono reparador na tua presença. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Dê a paz do Senhor para o seu irmão em nome de Jesus.